Bom dia, alunos do sexto ano, tudo bem? Animados para mais uma aula de matemática? Hoje vamos iniciar o capítulo 6 e vamos estudar algumas concepções sobre frações, tá? Hoje será a parte introdutória e mais adiante a gente vai ver outros tópicos. Na aula de hoje vamos aprender o conceito de fração e com isso vocês vão ver que as frações podem ser aplicadas em diversas situações do nosso dia a dia. Então, vamos avaliar aqui essa imagem. Imagine, por exemplo, uma festa de aniversário de uma menina chamada Vanessa. Olha que interessante. Então, a gente tem os convidados, os comes e bebes, o bolo de aniversário, as bexigas, todo mundo feliz. Agora, e o que isso tem a ver com o nosso estudo de matemática, professora? Vamos tirar algumas conclusões com relação a essa imagem. Olha, contando com Vanessa, há 3 meninas e 2 meninos na festa. Ó, 3 meninas e 2 meninos na festa. Ok. Nesse caso, podemos comparar a quantidade de meninos com relação à quantidade total de crianças pela seguinte fração. Então, olha, em cima fica a quantidade de meninos e embaixo fica a quantidade total de crianças. Toda a informação que fica em cima da fração é chamada numerador e a quantidade total sempre fica embaixo, aonde é chamado de denominador, tá? Então, nesse caso, a fração 2/5 representa uma razão, ou seja, a quantidade de meninos em relação ao total de crianças está na razão de 2/5, tá? Bem simples até então. Vamos ver outros exemplos? Acompanhando, agora a gente vai fazer uma análise do bolo de aniversário de Vanessa. Aqui está dizendo que ele foi cortado em pedaços iguais e servidos aos convidados. Olha, observando e considerando o bolo inteiro como uma unidade, podemos representar a parte do bolo que restou na bandeja pela seguinte fração. Se você for contar, sobrou na bandeja 11 pedaços. Então, essa informação fica na parte do numerador. E a quantidade total, de pedaços que foi dividido o bolo fica na parte do denominador. Então, neste caso, essa fração representa a parte de uma unidade, tá? 11/20. A ideia de fração também está relacionada ao quociente de uma divisão. Observe na jarra de suco que as marcações dividem a quantidade de suco em 5 partes iguais, das quais 5 estão completamente cheias. Olha, então, se você for ver, tem 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, a gente tem 5 partes ao todo, lembrando que a parte do todo fica no denominador embaixo, né? Então, ó, a fração 5/5 representa um inteiro, porque se a gente não fizer a divisão 5 dividido por 5 não é igual a 1, então, por isso a gente pode simplificar essa fração, já que a gente acabamos de ler, que trata-se também de um quociente de uma divisão, 5 dividido por 5 igual a 1, tá bom? Vamos a mais um exemplo? Observe agora as bandejas dos docinhos. Nessa bandeja há 56 doces, dos quais 26 são brigadeiros. Então, considerando o total de doces da bandeja, podemos representar a quantidade de brigadeiros em relação ao total de doces pela seguinte fração. Novamente, seguindo a mesma metodologia, a quantidade total fica embaixo, designado denominador, e a quantidade de brigadeiros fica na parte do numerador. Então, 26/56 representa a parte de uma quantidade, tá ok? Então, em suma, ou seja, resumindo tudo que a gente viu na aula de hoje, olha, uma fração pode representar parte de uma quantidade ou de uma unidade que foi dividida em partes iguais. O numerador de uma fração representa quantas partes estão sendo consideradas e o denominador representa a quantidade de partes iguais em que o inteiro foi dividido. Considerando, por exemplo, a figura ao lado como um inteiro, podemos representar as partes pintadas de amarelo com a fração 7/12. Olha, eu tenho 7 partes amarelas de um total de 12, tá? Então, nessa fração, o número 7 é o numerador e o 12 é o denominador, ou seja, são consideradas 7 partes de 12. Tá ok?
E com relação à leitura das frações? Porque você pode estar se perguntando, mas professora, por que você está falando em avos? O que você quer dizer com isso? Então, vamos lá, olha. Em uma fração, primeiro lemos o numerador e depois o denominador. Dependendo do número que aparece no denominador, algumas frações recebem nomes especiais. Quando o denominador é menor do que 10, fácil a leitura. Olha, a gente fala em 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 e assim vai. Mas e quando o denominador, por exemplo, é 10, 100, 1000, como que fica? A gente fala assim, 7 décimos, 23 centésimos, 209 milésimos. Lembra que a gente aprendeu isso no primeiro bimestre? Então, toda fração cujo denominador é 10, 100, 1000, chamamos de fração decimal, tá ok? Mas quando o denominador é maior do que 10 e a fração não é decimal, lemos o numerador e depois o denominador, seguidos da palavra avos, que nem eu estava fazendo. Então, imagine aqui, olha, essa fração ficaria 6 onzeavos, 1 23avos, 5 19avos, 13 47avos e assim vai. Tá ok, pessoal? Por hoje é só, vamos colocar isso em prática, por meio dos exercícios. Agora vamos praticar o que aprendemos na aula de hoje? Por favor, realizem as atividades deste capítulo. São 8 questões ao todo. Se iniciam na página 163 e vai até a página 165. Qualquer dúvida, vou estar à disposição no WhatsApp. E por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Ops, não se esqueçam de me enviar as atividades para correção. Combinado?